Desculpem, falhas técnicas, pessoal, não tenho jeito. Acabou minha bateria, eu achei que ela estava carregando, não estava no meio da minha fala. Então agora eu vou improvisar aqui porque o fio está carregando aqui, eu não estou conseguindo, estou segurando na mão aqui o celular, o meu computador não quer mais gravar, está dizendo que eu não tenho mais espaço para gravar. Eu apaguei aqui os vídeos todos, mas continuei sem espaço. Enfim, problemas técnicos de quem faz as coisas assim, não tem, né? Não tem tecnologia própria para isso. Bom, quais são as questões então com as quais nós vamos trabalhar quando falamos em coerência? Uma coisa importante é a questão da ambiguidade. Um texto que é objetivo, que vai defender um ponto de vista, que quer manter a coerência, ele não pode abrir possibilidade de dupla interpretação. A ambiguidade tem a ver justamente com o fato de que eu crio uma ambiguidade quando eu abro uma possibilidade da pessoa interpretar de uma forma diferente daquela que foi a minha intenção. Tá? Há várias maneiras de se construir ambiguidade. Eu cito no material que eu estou colocando para vocês essas várias maneiras. Tá? Por exemplo, o uso indevido de pronomes possessivos. Quando eu falo uma frase como essa. Andréia pediu ao Fabiano que pegasse sua mochila na sala. O pronome possessivo sua aí, tanto pode dizer respeito à mochila da Andréia, quanto à mochila do Fabiano. Então, isso cria uma ambiguidade. Colocação inadequada de palavras. O garoto mal-humorado resmungou durante a prova, em que você tem, por exemplo, você não sabe se o garoto está mal-humorado por conta da prova ou se ele é permanentemente mal-humorado. Então, tem que desconstruir isso. Uso de pronome relativo e conjunção integrante sem fazer as devidas retomadas. Isso a gente vai falar quando a gente for falar, por exemplo, de período composto, tá? Enfim, eu coloco vários exemplos, eu coloco tirinhas também para vocês perceberem o que é isso que eu estou chamando de ambiguidade. Isso que eu estou chamando, não, isso que é ambiguidade, tá? Um outro conceito importante é o conceito de polissemia. O que é polissemia, tá? São as palavras que apresentam mais de um significado. Na verdade, isso é muito comum. O sentido polissêmico, poli, muitos, sêmicos, sentidos. Então, é uma mesma palavra que vai ter sentidos variados. Então, por exemplo, se eu pego a palavra manga, pode ser manga de blusa, de manga da camisa, pode ser manga, a fruta. Ou quando eu falo a palavra pregar, eu posso pregar um sermão, ou eu posso pregar um prego. Então, assim, são palavras polissêmicas, elas têm mais de um sentido, certo? Poli, muitos. A polissemia é uma coisa interessante para você trabalhar, porque a polissemia, ela pode gerar a ambiguidade se quem está recebendo aquilo ali não decodifica de acordo com o contexto. Então, muito, por exemplo, das charges, das tirinhas, trabalha com a polissemia para gerar ambiguidade. Então, uma pode estar casada com a outra. O caráter polissêmico ele pode se desfazer no contexto tranquilamente. Porque se eu falo manga isolada, eu não tenho a possibilidade de... Quer dizer, quando você fala manga, você vê a fruta, mas existe a manga da camisa. Se não há um contexto, desfazer essa polissemia ela é difícil, mas o contexto geralmente desfaz. Mas ela pode provocar ambiguidade, tá? Então também tem uma tirinha, tem uma explicação aqui. Cacofonia, gente. Cacofonia é quando eu faço uma junção de palavras cujo som é desagradável, cujo som permite uma interpretação que não era, de forma alguma, aquela que a gente gostaria de dar. Você pode, inclusive, colocar ali alguma coisa que é ofensiva, tá? Por exemplo, ela estendeu uma mão apenas para alcançar seu companheiro. Uma mão parece mamão, não era a intenção, tá? Isso é cacofonia. É uma questão sonora, uma questão fonética. São os sons que colidem e geram essa palavra outra que não era a intenção. Tem uma que todo mundo conhece, que é a boca dela estava cheia de comida. Boca dela, quando você junta, né? Você faz a palavrinha aí que é cadela, que não deveria estar aí, né? E há várias. Eu coloquei também tirinha que exemplifica essa cacofonia que tem a ver com a questão fonética. Polissemia e ambiguidade tem a ver com uma questão que a gente chama de semântica.
Semântica é aquilo que diz respeito ao sentido, ao significado. A cacofonia, ela tem a ver com uma relação que é fonética, que é de sons, tá? E existe a polifonia. Eu tô falando desses conceitos porque esses conceitos vão aparecer em uma questão e vocês precisam dominá-los, tá? O que é polifonia? Polifonia são várias vozes, vários sons, tá? O que é polifonia num texto? Polifonia textual. É quando um texto recorre a outros, quando entre textos há uma relação de intertextualidade, por exemplo, em que um texto cita outro, em que você precisa ter um repertório para poder descobrir sobre o que aquilo ali está falando. Então, é quando há uma presença de obras ou referências a outras que vocês precisam acionar para interpretar devidamente aquilo que está ali, tá? Então, também tem exemplozinhos aqui com figuras e tal, para ficar bem mais claro, tá? Então, esses conceitos vocês vão ler para fazer a atividade. Muito importante, gente. Eu estou aproveitando aqui a coerência para falar desses conceitos e eu vou falar de outros, porque esses conceitos são solicitados no Enem, são solicitados especialmente quem pretende fazer o UERJ, na UERJ. A UERJ sempre tem questões que são relacionadas ao item coerência em relação a essas várias possibilidades de se trabalhar com a coerência e de se trabalhar com vícios de linguagem relacionados à coerência, tá? Então, é isso. Ficou em 2 vídeos, mas tudo bem, porque essa parte já era uma segunda parte. Então, a primeira parte vai ser a competência 3 e a segunda parte vai ser essas questões relacionadas à coerência das estratégias, tá? Gente, um beijo, um bom fim de semana. Terça-feira nós temos nosso encontro síncrono. Eu vou explicar para vocês as competências 4 e 5. Então, semana que vem eu não vou fazer vídeo, porque na própria aula nós teremos a explicação das competências 4 e 5, se tudo der certo. Tá bom? Beijos.